Flamengo deve perder muitos jogadores na data FIFA e aí, no caso, vai ter que, né, resolver essa questão por causa do dia do jogo do Flamengo, né, logo após a data FIFA. Uma loucura o que vai acontecer. A gente vai trazer aqui tudo para vocês. Lembrando que o jogo o jogo da data FIFA, os jogos, né, do Flamengo no Brasil e os jogos da data FIFA das seleções brasileira e uruguaia são na Ásia, tá? Uma loucura tudo isso. Bem, a gente tem também aqui para trazer para vocês o Gabigol, né, alfinetando o Atlético Mineiro após interesse do Sampaoli. Olha, foi uma jantada do Gabigol, muita gente achando que o Gabigol ia para o Atlético Mineiro, e também o interesse do Sampaoli no volante Alan, né? São jogadores que ele gosta muito, e a gente vai trazer aqui também a reação dos torcedores do Flamengo com a notícia e também informações sobre essa notícia trazida inicialmente pelo jornal O Dia. A gente chega aqui também trazendo outras informações para vocês. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, e que você pode aí, né, troquinho do pão, fazer a sua fezinha, mas pode baixar o aplicativo para Android, tá? Então é só você procurar pelo nome e você vai encontrar aí, vai ter a plataforma muito mais fácil, muito mais acessível por aplicativo, ou você pode fazer o seu cadastro diretamente também na plataforma. A gente chega aqui também lembrando que ontem saiu mais um prêmio de R$100 mil no Pix do Milhão, e agora você já pode adquirir, sabendo que tem prêmio instantâneo te esperando, 100 mil amanhã, R$100 mil amanhã, quarta-feira, né, véspera do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, jogo decisivo contra o Cruzeiro, né, inclusive aí o Gabigol aí em pauta. Será que a torcida do Flamengo vai vaiar o Gabigol ou a torcida do Flamengo vai respeitar ali, vai ficar de boa com o Gabriel Barbosa? A gente tem esse jogo importante aí, Flamengo e Cruzeiro. Na véspera tem o sorteio do Pix do Milhão, de R$100 mil, e aí no dia seguinte, sexta-feira, R$1 milhão. Tudo isso você concorre por apenas R$ 1,99. Quanto mais números da sorte, mais chance você tem de ganhar, e você também ainda ganha, de acordo com a quantidade de números que você adquire, giros para concorrer a prêmios instantâneos. Então garanta agora mesmo o seu. Lembrando que aqui também a gente é patrocinado pela Mais Cabelo, o programa mais slim de emagrecimento é espetacular. A Mais Cabelo está sempre aí trazendo os melhores tratamentos, tanto anti-queda capilar, também tratamento para sua saúde capilar e também emagrecimento. O programa mais slim tem sempre a Mais Cabelo perto de você em qualquer lugar do Brasil. Vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre essa questão do Gabigol, né? A gente teve o jornal O Dia trazendo Gabigol e Alan, né, no Atlético Mineiro. O jornal O Dia noticiou. A gente também, já de imediato, isso foi ontem, eu também de imediato não trouxe, porque, cara, eu não achei a notícia assim, uma coisa que desse para confirmar, né, gente? Que não era uma coisa que dava para confirmar. Ninguém, pelo lado do Gabigol, falava nada, até o posicionamento do Gabigol depois nas redes, né, jantando o Atlético Mineiro, dando aquela mijada no Atlético Mineiro. Então a gente traz aqui, saiu no Coluna do Fla, uma matéria inclusive dando crédito ao jornal O Dia. Jorge Sampaoli pede a contratação de jogador do Flamengo e sonha com Gabigol. Sampaoli, que chegou recentemente ao Atlético Mineiro, já planeja a próxima janela de transferências do time mineiro. Assim, o treinador argentino pediu as contratações de Alan, volante do Flamengo, e de Gabigol, centroavante do Cruzeiro, ex-Flamengo, né? De acordo com o jornal O Dia, Alan está no primeiro momento nos planos do técnico Felipe Luiz para a próxima temporada. Desta forma, o volante rubro-negro só deixará o Flamengo em caso de uma proposta atrativa para o clube. Eu arrisco dizer uma proposta próxima ao que o Flamengo pagou, né? Ou um valor aí que o Flamengo considere bom
pelo jogador, mas que o Felipe Luiz utiliza, vê o jogador como uma opção ali importante no elenco, embora os números do Alan não sejam bons, né? Os números dos jogos que ele participa, o Flamengo raramente vence, né? Gabigol atualmente no Cruzeiro é outro alvo de Jorge, era, né? Era porque a gente vai falar aqui, para o Atlético Mineiro, alvo do Jorge Sampaoli, centroavante que passou pelo Flamengo, não é titular no time de Belo Horizonte, mas mesmo assim o Gabigol mandou um recado, tá? Tem aqui o restante da informação, olha só, falando que atualmente o Atlético está na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro, mas se afastou do Z4 após a vitória sobre o Mirassol, tá? Então, o time deve, inclusive, trazer aí o Gabigol para esse jogo, aí o Jardim deve trazer o Gabigol para esse jogo contra o Flamengo. A gente não sabe como é que vai ser a reação da torcida do Flamengo. E o Cruzeiro não conseguindo vencer, o Flamengo vencendo o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro fica praticamente fora dessa briga pelo título, vai ficar só entre Flamengo e Palmeiras. E vale a gente também falar aqui que caso o Cruzeiro, faltando muitas rodadas, já não esteja na briga, é bem provável que eles façam nova reformulação, contratações, e a possibilidade de saída do Gabigol existe, né? O Flamengo, ex-time do Sampaoli, também tá bem aí no caso, assim como o Palmeiras e tal, tá nas semifinais da Copa Libertadores, tá liderando o brasileiro agora com uma vantagem maior, né? E a gente tem aí essa possibilidade, então, que foi trazida pelo jornal O Dia, tá? Que o centroavante atrai a atenção aí de clubes dos Estados Unidos, tá? E também do próprio Atlético Mineiro. O Gabigol aí é um jogador que o Sampaoli gosta muito. Mas, assim que essa notícia começou a circular, a gente teve também fontes ligadas ao Atlético Mineiro, pessoal lá como é que é o nome do portal? Canal Eu Acredito. Eu acredito. Fonte desmente Gabigol e Alan para 2026 no Galo. O canal Eu Acredito apurou que não procede a informação do jornal O Dia, né, do Rio de Janeiro, que o Jorge Sampaoli pediu a contratação do atacante Gabigol do Cruzeiro e do volante Alan do Flamengo. Abre aspas, não vamos falar dos nomes nesse momento, de toda forma afirmo que tais informações não procedem. Alheio a isso, o Gabigol deu uma jantada no Atlético Mineiro mesmo assim, tá? Então, a matéria do canal Eu Acredito diz que o técnico já planeja alguns reforços, porém os nomes de Gabigol e Alan não estariam dentro do planejamento do treinador, tá? Do Sampaoli. A gente traz aqui também a informação do que o Gabigol fez, né? Da publicação dele, que aí gerou muitos comentários. O Gabigol foi no X e postou ele balançando ali a bandeira, né? O Gabigol postou ele balançando a bandeira do maior de Minas, né? Zoando o Atlético Mineiro após o interesse, né, não confirmado do Sampaoli e do Atlético Mineiro na contratação do Gabigol. E o Gabigol postou um coração azul e ele bandeirando maior de Minas com o mascote do Cruzeiro, tá? Aí os atleticanos revoltados, maiores feitos do Gabigol pelo Bruzeiro, gol no Galo pelo Flamengo, postzinho em Twitter, média ídolo score 9 de 10. Os caras não perdoam, meu irmão. O Fernando aqui postou, toma seu reforço, Sampaoli, recado tá dado, tá? E o bonequinho urinando no escudo do Atlético Mineiro. Rapaz, a rivalidade lá é grande, né? Ih, rapaz, Gabi no gol, o Aqui é Galo postando, aí o pessoal zoando, né, que o Gabigol deu uma mijada no Atlético Mineiro, no interesse do Sampaoli. Cara, mas foram muitos comentários aqui. O Helbert mandou aqui, toma seu Gabigol aí, Sampaoli, kkkk. O atleticano, o Bagre aqui já tem pançudo demais, graças a Deus, prometa. Raposão com a galinha na boca, kkkk, te amo.
Os caras estão, a galera, as torcedoras, torcedores, todo mundo. O Dinei Santos mijou nas frangaiadas. O advogado do cão, não mija na cabeça deles, não, hein? Cara, deu nem tempo do lado falido de Minas sonhar com você. Galera, pô, comentando, zoando, pô, deu engajamento isso aí. Olha só, a gente então conversou com uma fonte ligada ao Alan que disse que não houve procura por parte do Atlético recentemente e que o jogador está feliz trabalhando no Flamengo e buscando seu espaço com o técnico Felipe Luiz. Nada confirmado com relação à saída do Alan, tá? E os torcedores do Flamengo, óbvio, né, quando foi falada essa questão aí da possibilidade do Alan sair, né? O Coluna do Fla postou, e aí muitos torcedores até querendo a negociação do Alan. E a gente teve aí o zagueiro afastado pelo Felipe Luiz, desabafando sobre a ausência nos jogos, né? Dizendo que não está triste, mas ele desabafou. O zagueiro Pablo, né, que não tem sido aproveitado pelo Flamengo, usou as redes sociais, fez um desabafo sobre o atual momento que vem passando no Flamengo. Eu quero que eles não enxerguem só o Pablo, que está treinando separado no Flamengo há 8 meses e mesmo assim está feliz. Não estou dizendo que eu estou conformado com a situação, estou dizendo que com a situação que estou vivendo, eu não estou triste. E não é sobre salário, não é sobre o que eu ganho. Existem várias pessoas que são milionárias e estão depressivas na cama. Não é sobre o que você tem, mas sobre o que você carrega. O que eu carrego é muito maior sobre a situação que eu vivo, tá? Então, o Pablo desabafando aí, postou recentemente com camisa de time que é freguês do Flamengo e tudo mais, né? Irritou alguns torcedores do clube, mas a gente sabe que o mais importante, né, é que o Flamengo fez a escolha dele. O jogador poderia ter procurado outro clube, aceitado reduzir um pouco o seu salário, saía para outro clube, mas não, preferiu ficar recebendo o salário alto que recebia e ninguém quis pagar esse valor para ele jogar, né? Então, o Flamengo, por ele, negociaria. Então, eu entendo aí a insatisfação do Pablo, mas ao mesmo tempo também eu acho que a gente teve exemplos aí do próprio Renato Augusto no Fluminense, né? Jogadores aí que quando perceberam que não estava dando mais certo, eles saíram, né? Ou aposentaram, o que for. Olha, os jogadores do Flamengo na pré-lista de convocação da seleção brasileira foram definidos, aí a pré-lista, tá? Não é a lista ainda, de acordo com o Lance, Léo Ortiz, Alexandro e Samuel Lino são os nomes da pré-lista do técnico italiano, do Carlo Ancelotti. Os 3 jogadores são peças importantes no esquema do Felipe Luiz, foram convocados aí, pré-convocados, mas a gente teve aquele problema do Alexandro, né? E de qualquer forma, na última aí, o Léo Ortiz não foi. Na pré-lista, até o Léo Pereira estava da última vez. E a gente teve, então, apenas o Samuel Lino, né, participando ali como titular na derrota para a seleção da Bolívia, né? Então, jogadores aí importantes para o Flamengo sendo convocados. Ainda tem a Arrascaeta, que está numa grande fase, que vai ser convocado pelo Uruguai. O De La Cruz, que pode ser, o Vinha, que pode ser, o Varela, que deve ser também. Aí a gente tem o Gonzalo Plata, a gente tem ainda o Pulgar, não, porque está se recuperando, mas tem ainda por que não o Rossi? Né? E tem ainda a convocação do Carrascal. Tá? Então são muitos jogadores que o Flamengo perde na data FIFA e tem um jogo logo no dia seguinte à data FIFA, né? E é muito lamentável isso, o Flamengo ter um jogo contra o Botafogo marcado no dia seguinte, né? O Flamengo joga no dia 15 contra o Botafogo, no Engenhão, tá? E no dia 10 de outubro tem Brasil e Coreia, tá? E no dia 14 de outubro tem Japão e Brasil, tá? Então, como é que pode, né? Uma viagem da Ásia para o Brasil, um dia antes do jogo do Flamengo, pós-data FIFA contra o Botafogo. É vergonhoso, e o Flamengo deve ter aí muitos jogadores convocados, tanto para a seleção uruguaia, quanto a seleção brasileira, quanto outras seleções. É lamentável
né, que, mais uma vez, a gente torce para que os caras sejam convocados e tal, mas da forma que a CBF está fazendo, marcar o jogo no dia seguinte é um absurdo. Olha, enquanto isso, o Pulgar aí inicia o condicionamento físico e tem chance de voltar ao Flamengo após a data FIFA, tá? Ele pode ser relacionado já contra o Bahia, logo o próximo jogo após o Cruzeiro, tá? Ele ainda não está fazendo atividades com o restante do grupo, mas deve retornar gradativamente nos próximos dias, tá? É possível que ele esteja 100% para jogar contra o Botafogo, tá? A primeira partida após a data FIFA que a gente estava falando aqui no Engenhão. Ele pode sim ser relacionado, também deve estar à disposição no jogo diante do Racing no dia 22 no Maracanã, tá? Então o Flamengo aí tem a possibilidade desse reforço do Eric Pulgar na Libertadores na semifinal contra o Racing e também ele pode estar atuando aí na partida contra o Botafogo, ou até mesmo ser relacionado contra o Bahia lá no Nordeste, o Flamengo reencontrando o Rogério Ceni, que nunca sequer empatou uma partida contra o Flamengo. A gente tem aqui uma situação para passar para vocês, que o Diego Alves, né, deu um conselho ao Rossi após o jogo contra o Corinthians. Foi na Cazé TV. Falando em Cazé TV, vocês são vice de novo, hein? Vice do Sintonia Esportiva, né? Meus repórteres, Gabriel Órfão, o Bruno Doubs, né? Que jogam no Sintonia, foram campeões da Copa Sérgio, e a Cazé TV, do Vascaíno Cazé, vice de novo. Vice de novo. Olha, o Diego Alves falou o seguinte: assim que terminou o jogo, eu disse para o Rossi, chega, já pode parar de pegar pênalti, senão daqui a pouco eu não estou bem, eu não estou nem mais por aqui falando de futebol. Ai, cara, o Diego Alves reclamando, brincando com o Rossi, né, fazendo uma reclamação de forma brincadeira, né, para ele não pegar mais pênalti, que senão vai ofuscar, né, o Diego Alves, mas não vai, né? Diego Alves é ídolo também, nada a ver. Então, a gente sabe que é uma brincadeira aí super sadia do Diego Alves com o Agustin Rossi, tá? Cara, eu não tô acreditando que eu vi... Chegou para mim um vídeo aqui do Facincani, Felipe Facincani, palmeirense, gente boa comigo, falo com ele direto, mas ele falando que ele achava o Rossi muito fraco. O Rossi muito fraco. Olha, essa daí que o Rossi era fraco, hein? O tempo é ótimo para essas coisas, né? E o Rossi vive um grande momento, tá? E a gente traz aqui para vocês agora uma situação que eles gostam muito de falar, né, do Flamengo, dizer que o Flamengo é torcida de teatro e tudo mais. E eu faço questão de ver com vocês imagens do futebol pelo mundo. Ó, lá na casa do Corinthians, ó. Torcida do Corinthians calada, ouvindo a torcida do Flamengo cantar. Olha o teatro aí para vocês, ó. Olha o teatro aí para vocês, né? Torcida de teatro, eles dizem, né? Tá certo. A torcida do Flamengo calando a Neoquímica Arena. Cara, isso aí não tem preço, isso é espetacular. Eu falei ontem para vocês, né, que o Ramon Abate Abel vai apitar Flamengo Cruzeiro, olho nele, mais uma vez, mais uma arbitragem polêmica, porque os caras querem fazer de tudo para tirar esse título da gente. O Flamengo é favorito, a UFMG trouxe que o Flamengo tem 52% de chance de título brasileiro, tá? Então, de acordo com as projeções atualizadas, após a partida entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo segue como principal favorito ao título, com 52,9% de probabilidade de ser campeão. O Palmeiras aparece na segunda colocação com 30,1%, seguido pelo Cruzeiro,
que soma 15,3%. Já o Mirassol, sensação da competição, ainda figura na disputa, mas com chances bem menores, 1,2%. A briga está entre Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E se o Flamengo ganhar do Cruzeiro na quinta-feira, o Cruzeiro vai ser despachado. O Cruzeiro precisa ganhar do Flamengo para se manter vivo. Se o Flamengo ganhar, despacha o Cruzeiro. E, para completar, né, o Palmeiras enfrenta o Vasco. Já pensou? O Vasco foi o fiel da balança. Empatou com o Flamengo, ganhou do Cruzeiro, pode ganhar do Palmeiras, pode empatar com o Palmeiras. E depois o Palmeiras pega o São Paulo no Morumbi e o Flamengo pega o Bahia, que foi quem ganhou do Palmeiras nessa última rodada. Então, rodadas que podem definir muita coisa se essas duas rodadas forem boas para o Flamengo. Olha, meus amigos, a gente tem aí uma grande chance do Flamengo estar caminhando a passos largos para ser campeão brasileiro. A gente sabe que é muito difícil, o Campeonato Brasileiro é muito disputado, tudo pode mudar, mas o Flamengo aí vem forte na disputa. Eu separei aqui ainda outras situações para falar com vocês. A gente teve o jogador do Racing, né, o Adrian Martinez, centroavante do Racing, falando do confronto contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores da América. E ele falou o seguinte: título se ganha em campo, não em entrevistas. Parece que só existe um time no continente. Parece que só existe um time no continente. Mas nós, dentro do vestiário do Racing, sabemos que a Libertadores é um torneio de tradição, de raça, e que camisa pesada faz diferença. O Flamengo tem sim um elenco caro, jogadores conhecidos, mas título não se ganha na entrevista nem no papel. É dentro de campo que se decide. Racing já enfrentou os gigantes do Brasil e da Argentina, e não é a primeira vez que nos colocam como azarões. Essa pressão de favoritismo é deles, não nossa. Nós vamos entrar em campo com humildade, mas também com coragem, porque não vamos nos esconder. Nosso objetivo, claro, é jogar com intensidade, marcar forte, aproveitar cada espaço e mostrar que temos qualidade para passar. Não importa se será no Maracanã lotado, 60 mil torcedores gritando contra nós, porque muitas vezes já mostramos que fora de casa também sabemos ser fortes aí. O Racing é grande, a história tem tradição, isso não pode ser ignorado. Respeitamos o Flamengo, mas não tememos. Dentro de campo são 11 contra 11. E nós temos a confiança de que podemos surpreender. Quem pensa que o Racing vai ser apenas figurante nesse confronto vai se enganar, porque estamos preparados para lutar até o fim. Então, o Adrian Martinez aí, né, com uma mensagem forte aí sobre esse confronto Racing e Flamengo, mostrando que eles estão aí com a faca nos dentes para enfrentar o Flamengo. Não vai ser, cara, não vai ser fácil, não. Vai ser uma semifinal de deixar todo mundo com o cabelo em pé, como dizia o Silvio Luiz. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!